Fala pessoal do Living Lab, eu sou a Carol Oliveira, mentora de startups, líder de inovação e um entusiasta da educação corporativa. Como a gente pode ver aí, o que é a seleção de pessoas, né? Você mesclar bem quem está no teu time, entender como combinar perfis complementares para não ter um time formado só pelas mesmas pessoas e evitando essa questão de você ter uma opinião só no time. Afinal, divergência faz bem, tá? Então, quando você tem um perfil comunicador, executor, analista, planejador, é bom porque você tem múltiplas combinações e habilidades dentro do time e aí você consegue entender como combiná-las e, consequentemente, elas vão divergir em algum momento, e isso é fantástico, porque quando as pessoas discordam de algo, elas começam a criar um ponto de vista diferente sobre aquilo, e aí sim vem a riqueza de detalhes e tudo mais. Mas partindo para ferramentas práticas, como você entender qual o perfil da pessoa? Existe um site que eu adoro fazer esse teste e sempre recomendo para todo mundo, que é o 16 personalidades, 16 personalidades. Então, você vai olhar lá e ele dá exatamente o tipo de personalidade através das perguntas. Inclusive, eu faço as minhas sempre. Por que eu digo minhas? Porque a gente sempre muda. Então, pelo menos, periodicamente, eu faço o meu teste. Eu fico fazendo todo dia, lógico, mas pelo menos uma vez no trimestre eu faço ou no semestre. Então, 2 a 3 vezes no ano, eu faço esse teste para que eu consiga descobrir em que momento que eu estou e entenda qual a parte que eu preciso desenvolver em mim, como é que eu estou naquele momento. A gente muda a todo tempo. Antes de falar de transformação digital, qualquer coisa dentro dos nossos negócios e transformar de fato os negócios em negócios inovadores, a gente precisa ter uma base e nos entendermos como pessoas. Então, se você quer saber qual é o perfil da pessoa, você vai ver que isso aqui é um teste bem prático, muito utilizado, sempre muito recomendado, vale muito a pena. Então, ele mostra quais os tipos de personalidade. Então, ele dá os analistas, e para cada. Existem 4 tipos de analistas. Inclusive, ele mostra para você quais são as pessoas no mundo que têm um perfil igual ao seu. Então, fulano assim, esse ator, ou esse cantor famoso também é desse mesmo perfil. Então, ele consegue fazer com que você seja comparado com outros perfis de pessoas que obtiveram sucesso para você entender mais ou menos com quem você se encaixa. Então, ele mostra também os 4 perfis de diplomatas, advogado, mediador, protagonista, tudo isso com base no que você aplicou, tá? Sentinelas e exploradores. Detalhe, você está vendo que eu consigo clicar aqui, e quando eu faço isso, por exemplo, o cônsul, quando eu faço isso, se o seu resultado for cônsul, ele vai dar todos os detalhes do que é uma personalidade cônsul, o que é o cônsul em relação à liderança, nas conexões, no relacionamento amoroso, dentro do mercado de trabalho, as forças e fraquezas. Então, você vai ter toda uma leitura do perfil, ou seja, não só do seu, como da sua equipe. Então, periodicamente, se você quer selecionar bons perfis, aplique esse teste na sua equipe para você entender como ela funciona, e aí você vai conseguir recrutar bem pessoas também. E aí, por falar em recrutamento, que é outro ponto extremamente necessário e importante, né? Eu vim aqui para trazer ferramentas para seleção de pessoas, então esse teste é incrível para seleção de pessoas e entendimento de time. Uma outra ferramenta, que é uma startup aqui de Recife, né? Eu estou falando aqui de Pernambuco, que é a Recrutaí, né? do excelentíssimo Patrick, que é o CEO, eles têm um modo disruptivo de fazer acontecer a contratação, porque eles usam inteligência artificial para fazer a contratação e seleção de alguém, tá? Isso é importante porque quando você vai fazer uma seleção, existe uma série de fatores que vão se cruzar ali para você conseguir ter o melhor candidato e colaborador possível. Então, assim, através dessa ferramenta, existem outras ferramentas também, mas eu indico essa que eu gosto bastante, né? Você consegue entender, então você dá adeus à triagem manual, esquece filtro com palavra-chave, você consegue ter a melhor filtragem de currículos, porque vai filtrar conforme a inteligência artificial, entendendo, sabendo onde os candidatos moram, quanto tempo eles vão levar para chegar ao trabalho, qual o custo diário para esse trabalho. Então, ele vai fazer um cruzamento de série de informações para que você consiga obter o melhor candidato possível. Por que isso é tão importante na seleção de pessoas? Porque quando a gente vai selecionar alguém, todos os fatores contam. Se vai ser remoto, se vai ser presencial. Tudo bem que tem muita coisa hoje que está funcionando remota, né? Desde que a gente entrou na pandemia do Covid-19, o conceito de remoto, ele foi
mais disseminado e difundido no nosso meio, então se tornou bem mais cômodo você contratar pessoas muito boas de outros lugares, então isso é bom também, isso é um aspecto bom para a seleção, porque agora as barreiras físicas elas se rompem, então é fundamental para que a gente consiga entender essa combinação de perfis, então isso é bom também, mas é bom você entender quem é o perfil que você está trazendo, quanto custa esse colaborador dentro da tua estrutura e fazer a melhor triagem possível. Então, eu recomendo ferramentas que você consiga fazer isso de forma fluida, sem precisar de tanto esforço manual, tá? Então, em relação a esse ponto, a seleção de pessoas e como entender a análise delas, eu deixo a ferramenta do teste de 16 personalidades e também a ferramenta do Recruitaí. Vale a pena entender quando você for selecionar pessoas, certo? Tenha muito claro o perfil que você quer para complementar o teu time, para acrescentar. Nunca filtre perfis iguais, senão você vai ter um monte de gente que pensa igual e tudo e nunca vai conseguir criar coisas diferentes. E sempre pense na pessoa que você está trazendo, como você pode trazer essa pessoa. Se vai ser através de um estágio, se vai ser um CLT, se vai ser PJ. Cuidado com essas partes jurídicas, que são extremamente importantes e podem gerar muitos tributos para você mais à frente, tá? E isso é extremamente importante, beleza? E para trazer essas pessoas, você também pode até contar com parcerias, por exemplo, alguns bancos conseguem fazer uma parceria meio a meio, por exemplo, tem programas universitários onde você paga metade da bolsa de estágio e o banco paga a outra metade. Então, você pode consultar isso também como forma de trazer boas pessoas para o teu time e não necessariamente desembolsar tanto nesse primeiro momento, mas estude o melhor modelo. Se você precisa de força operacional, opte por estagiários, por assistentes e até analistas. Se você precisa de algo mais estratégico, traga analista pleno, sênior e pessoas mais estratégicas ao teu negócio, que sejam gerenciais. Aí a gente vem para gerente, para coordenador, para supervisor e outros pontos. Não adianta você trazer alguém para o operacional e querer que essa pessoa desenvolva o estratégico logo no começo. Não, tudo é conhecimento de negócio e desenvolvimento do negócio. Então, entenda bem na seleção, através dos testes, através de todo o processo pelo Recruitaí ou outras ferramentas, entenda bem quem você está trazendo e se aquele perfil, além de ser planejador, comunicador, executor ou analista, é um perfil mais operacional para desenvolver atividades do dia a dia e dar vazão àquilo que você tem da atividade a realizar, ou se você quer trazer alguém mais estratégico para pensar em novas coisas e melhorias. Quando é que eu tenho que trazer alguém estratégico? Quando você está pensando em expansão, quando você está pensando em novos produtos ou serviços. Então, quando você está pensando em organização, no ponto mais governamental, você traz alguém mais estratégico. Não sendo assim, se você precisa desafogar a quantidade de atividade que tem, traga pessoas mais operacionais. Mas lembre-se, engaje todo o seu time, independente da posição que essa pessoa esteja, porque até a pessoa mais operacional pode contribuir em níveis estratégicos riquíssimos para o seu negócio. Beleza? Essas são as duas ferramentas que eu quero deixar e os pontos que eu quero deixar em relação à seleção de pessoas.